Jorge Sampaoli e Marcelo Bielsa, a 80 quilômetros por hora cada. Quem é mais enganador? Ontem foi talvez o último grande palco para um dos maiores enganadores e arrogantes treinadores da história do futebol. Que trabalho patético e que senhorzinho igualmente patético é Marcelo Bielsa. Cara, que sujeito intragável, velho. Uma marra, uma arrogância, uma falta de educação nas entrevistas, uma má vontade pra tirar foto, sem fazer questão nenhuma, sem ter prazer nenhum de treinar ninguém. Todo mundo fala por aí que é um dos caras mais insuportáveis de trabalhar na história. Eu vou trazer alguns tweets depois pra gente ir acompanhando algumas notícias, alguns relatos, pra tentar situar a galera aqui do que é o Marcelo Bielsa, tá? Como pessoa, como treinador, como pensador de futebol, porque sim, ele é um inteligentíssimo pensador sobre futebol, tem ideias maravilhosas, o Guardiola gosta dele, é pupilo, se inspira e blá blá blá, mas como treinador é um baita de um fracassado, um mala sem alça, um arrogante que traz as pessoas mal sobre a tese de que o sistema e que a teoria sobrepõe as relações humanas, ao futebol intuitivo e tudo mais, o que é uma tremenda de uma palhaçada, porque esse cara nunca ganhou porra nenhuma na carreira, beleza? Bom, como todo mundo sabe, ontem o Uruguai conseguiu empatar mais um jogo com a Espanha, numa Espanha também que tava numa má vontade ímpar, né? Talvez um dos piores jogos que eu vi numa Copa do Mundo em muito tempo. Tá uma pelada, um jogo bagunçado, um jogo violento, um jogo feio, feio de doer, velho. E o trabalho desse gênio incompreendido foi conseguir não ganhar nenhum jogo. Um trabalho tão porcaria, tão merda, que não conseguiu ganhar do Cabo Verde da Arábia Saudita, rapaziada. Ah, mas o Uruguai é um país que tem pouca gente, difícil de fazer uma seleção boa. Rapaziada, pra não ganhar do Cabo Verde da Arábia Saudita tem que ser muito mal treinado. E é uma mentira falar que a geração uruguaia é boa, uma das melhores, tá? O que falta aí é um Luis Soares que aparece uma vez a cada 50 anos. Agora, você tem uma seleção que tem Ronald Araújo, Arrascaeta, Valverde, Darwin Nunes, Bentancur, Maxi Rodrigues. Cara, é uma seleção boa, velho, é uma seleção boa. E o cara conseguiu fazer um time ruim, um time triste, um time mal treinado, um time que não tem nenhuma conexão entre jogador e técnico, uma bagunça. Para um cara que se diz o panteão da inteligência do futebol, um cara que se acha acima do bem e do mal para poder humilhar jogador, para poder pisar na cabeça dos outros, que trabalhozinho porcaria, velho. Um dos piores trabalhos da Copa, se não o pior. Talvez o único prêmio que esse cara ganhou relevante é o prêmio de maior papelão da Copa 2026. Parabéns, Bielsa. O prêmio de trabalho merda é seu, meu parceiro. Porque você merece, tá? Você é um baita de um escroto, um babaca de grau maior, tá? E quando eu falo que é muito oba-oba, é muita soberba com relação a ele, porque tem muita gente que defende. Porque ele é um teórico, porque ele é isso, ele é aquilo. Tem muito jornalista que passa pano pro cara. Principalmente como pessoa, é uma péssima pessoa, tá? E a galera fica nesse, não, porque a posição política dele, e porque o pensamento dele, o blá 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 blá. Olha, eu até concordo com muita coisa de visão de mundo dele, tá? As críticas que ele fez com relação à Copa, a maioria são bem pertinentes, mas irmão, você gere uma dezena de pessoas e você tem que lidar com elas, são seres humanos, não são robôs que estão lá como instrumento para executar a sua teoria, entendeu? E nesse sentido, ele peca demais, demais da conta. Tem um jornalista no Twitter, que é um dos melhores, inclusive, que chama Mr. Chips, que ele é um espanhol, que ele mostra tática, mostra um monte de curiosidade, estatística e tudo mais. Ele é um cara muito foda de se acompanhar, inclusive recomendo bastante que vocês acompanhem, tá? Um dos melhores que tem. E aí ele fez um relato sobre o Marcelo Bielsa, de um cara que acompanhou o Bielsa há muito tempo, que é bastante forte, explica muita coisa do que é o Bielsa como pessoa. O Bielsa é um cínico, um cara rude, um cara arrogante. Ele trata muito dos seus jogadores muito mal, especialmente os mais novos e os menos experientes. Ele humilha a galera nas sessões de treino, pune eles em não poder ir no funeral dos seus entes queridos. E ainda cobre toda essa arrogância, esse maltratamento com um tom de voz doce nas entrevistas. Não olha as pessoas no olho. Não tem empatia. E eu não tô nem aí se ele é um gênio numa prancheta. Isso se ele realmente for. O qual ele pode ter sido em algum momento da carreira. Pessoas como ele, quero bem longe, porque assim é melhor, tá? É bem forte o relato aqui. Acho que tá em espanhol isso aqui. Então assim, só pra situar de gente graúda falando sobre ele, tá? Também vou trazer um relato do Lugano falando sobre ele, pra vocês terem noção, vindo de alguém que conhece tão bem a seleção uruguaia. Diego Lugano detona Marcelo Bielsa após a eliminação do Uruguai na fase de grupos. Contaminou o ambiente.
nunca entendeu onde estava. Os jogadores nunca entenderam o Bielsa. As mudanças podem ser compreensíveis. A tática pode ser compreensiva, mas o Bielsa nunca entendeu o Uruguai e nunca jogou como Uruguai. Aí, beleza, isso é outra coisa. Em campo se paga, e foi o que aconteceu. Tenho pena dos jogadores porque quando o ambiente é complicado, quando não tem uma cultura de treinamento, é o jogador que sofre as críticas. E fica marcado. O técnico vai para outro país e se esquece dessa confusão. Um técnico que não deveria ter estado na Copa do Mundo, preso por um contrato milionário. Me dá pena pelos garotos porque não puderam competir. É um erro que espero o Uruguai nunca mais cometa. E como todo mundo sabe, rapaziada, a relação dele com os jogadores estava terrível. Desde o pré-Copa, a coisa nunca tinha engrenado de fato. Desde as eliminatórias, o Uruguai é um time que brigava no vestiário, que não tinha nenhuma conexão do técnico com os jogadores, que teve conflito tanto na preparação pré-Copa, que ele levou jogadores machucados, como o próprio Arrascaeta, o Ronald Araújo, e que estourou os caras no treino, sim, porque existia uma sobrecarga muito grande que vários jogadores reclamavam. E para esclarecer essa questão da relação que eu tava falando, é uma matéria do portal É o Espectador de Esportes, que é lá do Uruguai, falando o seguinte: que o Marcelo Bielsa está enfrentando uma rebelião. E fala assim, ó, no treino dessa manhã, Sérgio Rocher, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Frederico Valverde, os principais jogadores do time, né, pediram uma reunião com o Bielsa e disseram ao treinador que não aguentam mais o jeito que ele treina a equipe. E por esse motivo, alguns atletas chegaram a se lesionar na Copa. Os jogadores também pediram aos técnicos para jogar contra a Espanha com bloco baixo no contra-ataque. Após a fala dos jogadores, El Louco reuniu todo mundo e falou por cerca de 50 minutos. Bielsa, vocês já quiseram me tirar do comando do time no caso do Luis Soares. Quando aconteceu com o Nantes também estiveram reunidos e quiseram me tirar. Eu montei a carreira de alguns jogadores aqui na seleção, como Cácer e Max Araújo. Bielsa, vamos jogar espelhado, encaixe individual contra a Espanha. Coisas que os jogadores não gostaram. Bielsa, eu reconheço que trouxe jogadores lesionados aqui para o Mundial, mas esses jogadores foram fiéis a mim, por isso os trouxe para o Campeonato do Mundo. Depois de quase 50 minutos de conversa com o treinador, alguns jogadores se levantaram e saíram da reunião. Gimenez tentou conter a situação, mas a maioria dos atletas decidiram ir embora. Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, que ainda não jogou na Copa, dirigiu as seguintes palavras para Marcelo Bielsa: Deus queira que passamos de fase, mas ninguém te aguenta mais. Tá aí então, gente boa, né? Um baita de um gente boa. Olha essa outra matéria aqui, ó. Em 2017, Bielsa usa SMS para afastar 11 jogadores do Lille e proíbe até estacionamento. De acordo com a imprensa francesa, o treinador afastou 11 jogadores do time principal por mensagem de celular e os adaptou a condições diferentes do restante do elenco. Eles estão proibidos, por exemplo, de usar o estacionamento. Os jogadores afastaram são blá 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 blá. Ó, um dos jogadores explicou a decisão. Foram avisados por mensagem. Fomos avisados por mensagem. A comissão técnica nos enviou um SMS antes do início da pré-temporada explicando que nos apresentaríamos no dia 3 de julho. Também nos explicou as regras que deveriam seguir para utilizar estacionamento, vestiários e tudo mais. Ele fez isso mesmo. Eu não escondo. E completou: nós estamos completamente fora dos planos. Estamos pela porta dos fundos. Não estamos no mesmo estacionamento. Não estamos no mesmo vestiário. Não tem os nossos números no clube. Não sei quais serão os próximos passos. Vamos descobrir. Então, assim, é um cara que ele tem essa questão da teoria que passa por cima das pessoas porque ele não tem relação humana com ninguém. A didática dele é ruim. Ele não se atenta aos detalhes pessoais. E aí eu tive que ver analista ontem, depois do jogo, fazendo um textão lá, explicando que é propensão, que é não sei o quê, dizendo que o problema de gestão de grupo dele não é o problema principal, tá? Não é outra coisa. É propensão, tá? Uma palavra difícil. Rapaziada, o cara humilha todo mundo. Como você vai gostar de um cara que chega no seu trabalho e te humilha, te escanteia, não deixa você parar o carro no trabalho? Cara, é um sujeito intragável. Um dos maiores babacas do futebol esse cara aqui, tá? E o que mais incomoda é que é uma marra que ela não se sustenta, ou pelo menos não reflete os títulos que um gênio do futebol deveria ter. Vou puxar o histórico do Bonito aqui pra você ter noção. Só tem um grande trabalho na carreira pelo Newell's Old Boys no começo da década de 90. Ele tem os 4 títulos argentinos nessa época, tá? Não ganhou um título na primeira divisão por um time principal desde 98. Só tem 3 títulos na carreira, 2 com o Newell's, 1 com o Vélez. Também ganhou a Olimpíada Sub-23 pela Argentina em 2004 e a segunda divisão inglesa com o Leeds. Só, tá? Mais nada. Conseguiu eliminar a Argentina na primeira fase da Copa de 2002. E rapaziada, essa Copa aqui, existia uma geração de ouro, tá? De ouro, era um timaço esse time aqui. Tinha Veron, tinha Riquelme, tinha Saviola, tinha Aimar, tinha Ortega, tinha uma porrada de cara bom, tá? E ele não levou o Riquelme, porque o Riquelme, em tese, não se adequava ao esquema tático deles. Sabe o que aconteceu com a Argentina nessa Copa aqui? Caiu na primeira fase, beleza? Na primeira fase. Cara, um assassino de jogador bom esse cara aqui, tá? Esse cara é um babaca, um babaca. Aí vem aqui mais, ó.
O último trabalho relativamente bom da carreira fez mais de uma década, um quarto lugar com o Olympique de Marseille. A maioria dos seus trabalhos em clube tem menos de 50% de aproveitamento. Conseguiu eliminar o Uruguai na primeira fase de grupos, é visto como um gênio, um babaca, né? Vamos falar a verdade, um babaca. E aí, essa é a participação em Copas do Bielsa, né? Eliminado na fase de grupos com a Argentina, eliminado nas oitavas de final com o Chile, eliminado na fase de grupos do Uruguai, numa Copa que classifica terceiro colocado e que tinha Cabo Verde e Arábia Saudita, tá? Esse é o trabalho desse imbecil aqui, desse sujeito intragável, desse cara mala sem alça, que se chama Marcelo Bielsa. E um trabalho do Uruguai, assim, que não se explica. Olha a entrevista dele pós-jogo, cara. O que eu deixo do futebol uruguai é nada. O quarto lugar nas eliminatórias não tem valor. O terceiro lugar na Copa América não tem valor. E obviamente, essa situação não preciso defini-la. Se você me perguntar como vai ser lembrado minha trajetória, é uma trajetória que não deixou nada. Pelo contrário, ele humilhou e expôs jogadores. Ele praticamente fez um ciclo inteiro sem o Sérgio Rocher. Em cima da hora, ele convocou o Muslera, que é um goleiro historicamente frangueiro. É inexplicável esse cara jogar 5 Copas. É um goleiro ruim, um goleiro que é reserva, sei lá, reserva do Curitiba. Tô até colocando o Curitiba pra nada aqui, mas não é isso, tá? Ele é reserva de um time de Série A médio, ou um goleiro de Série B, olhe lá, tá? Colocou o cara pra jogar, falhou em todos os jogos, é o único goleiro na história das Copas que teve participação direta em 3 gols, tá? Contra, né, por ter falhado. É um cara que não é um bom goleiro, com 40 anos de idade, botou pra jogar. Ontem ele tomou mais um peru contra a Espanha, tirou o cara do intervalo pra humilhar o cara. Além de tudo, é covarde. Num ato de covardia, expôs o jogador, depois tirou o Valverde aos 11 minutos. Cara, olha, é intragável, tá? E o time do Uruguai é um time mal treinado, uma bagunça, um time sem inspiração, um time violento, um time que apela pra falta. Falei de novo, o jogo contra a Espanha foi uma vergonha, parecia um jogo de várzea. O Canóbio nunca mais deveria pisar numa competição FIFA, velho. Puxou a camisa do árbitro, muito violento, era pra ter tomado o cartão vermelho muito antes. Olha, um negócio horroroso para um cara que é um pensador do futebol, uma marra que não se explica. É um cara que não ganhou nada na carreira, nada. E mais do que isso, é um sujeito intragável, uma pessoa ruim, rancoroso, amargurado, que não tem um pingo de empatia pelas pessoas. Eu torço a Deus pra esse cara nunca mais aparecer em nenhum cenário relevante do futebol, porque ele não merece, tá? O que ele merece é esse papelão, essa exposição que o Uruguai sai menor da Copa do Mundo, tá? E mais, tá? E mais. Pra mostrar como a seleção uruguaia, a Federação Uruguaia, a Associação, enfim, é prepotente. Antes da Copa, bateram o pé pra botar mais 2 estrelas no escudo, tá? Porque supostamente eles ganharam as Olimpíadas antes de existir Copa do Mundo. E aí não, explica, porque era um Mundial e tal. Olha, uma prepotência, uma babaquice, tá? De uma seleção que se acha maior do que é na história. Olha, explica muita coisa, tá? Explica porque o Bielsa é técnico deles, explica porque tentaram tanto com ele, explica, eles merecem. O Bielsa é a personificação da arrogância que é essa seleção que se acha maior do que ela é de verdade, uma seleção que mistura garra com violência e um timeco pequenininho, com uma bolinha pequenininha que não conseguiu ganhar nem do Cabo Verde e nem da Arábia Saudita. Esse senhorzinho se chama Marcelo Bielsa e esse timeco se chama Seleção do Uruguai. O papelão da Copa do Mundo de 2026 é de vocês, beleza? E sai menor, tá? Sai menor, esculachados mundialmente afora, expostos, tá? Constrangidos por conta desse senhorzinho aí, que é um baita de um babaca, beleza? Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Deixa aqui seus comentários e aí o seu elogio, né, ao ótimo trabalho do Bielsa, esse pensador, o filósofo da bola que tanta gente defende, uau, que tem um título de 2ª divisão com a Inglaterra e os campeonatos argentinos aí, que o Paton Balsa deve ter mais do que ele, beleza? Fiquem com Deus, tamo junto.